Bandeirantes 7h15. O presidente Lula tem reunião com parlamentares da base aliada do governo para discutir o pagamento de emendas. Brasília, João Pedro Melo. O presidente Lula se reúne com membros da base aliada nesta segunda-feira para discutir os detalhes do uso das chamadas emendas parlamentares. Esse encontro está dentro do prazo de 10 dias, que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, para que o governo e o Congresso cheguem a um consenso sobre esse tema. A ideia é de que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União tenham acesso online a informações sobre a movimentação do dinheiro. Hoje, esse tipo de recurso é controlado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Apesar do acordo com o Judiciário, parlamentares ainda questionam detalhes da negociação, como o senador Davi Alcolumbre, que criticou a parte do acordo que permite a execução dos recursos apenas para obras maiores ou inacabadas. Para ele, isso prejudica cidades menores, que não têm esses projetos em andamento. E ele foi seguido no argumento pelo deputado Joaquim Passarinho, do PL. Não só os pequenos municípios, mas principalmente a região norte, que se você for pegar em todo o arcabouço de PAC, alguns menos tem obra é no norte. Então imagina, eu vou dar uma emenda minha na bancada do Estado do Pará para ajudar a fazer o PAC em São Paulo. Pô, não é justo. Em outro ponto, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias está na fase final de adaptação para que seja votado na Comissão Mista de Orçamento. Mesmo com um atraso no trâmite, ainda não há um prazo específico para análise, mas o senador Confúcio Moura, que é o relator dessa matéria, diz que o texto já está sendo alterado para atender o acordo feito entre os poderes sobre as emendas parlamentares. Para o senador, porém, também será necessária a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para rever o valor das emendas impositivas, que são as individuais e as de bancadas estaduais. Hoje, a regra é que o Executivo deve enviar o orçamento com uma reserva às emendas individuais equivalente a 2% da receita líquida passada e para as de bancada de 1%. Ainda segundo Confúcio Moura, o valor atual representa 23% das despesas não obrigatórias. Então o valor é muito alto. Isso distorce muito do que acontece no mundo. Somente o Brasil tem esse percentual tão elevado sobre essas despesas, que cabe a elas, ao Executivo, dar a destinação correta para obras prioritárias. Em outro ponto, a PEC também pode alterar o artigo 166 da Constituição, exatamente em relação à obrigatoriedade de execução das emendas. O artigo cita impedimentos de ordem técnica que podem barrar a execução de uma emenda parlamentar impositiva. E a ideia do acordo é fixar critérios mais objetivos sobre o que seriam esses impedimentos.